e eu não quis mais levantar da cama e aquilo perdeu sentido. E foi nesse momento que eu parei com tudo. Quando tudo parece que tá dando errado, na verdade tá dando certo de uma forma que você ainda não tá pronto para entender. Eu não quero ser igual ao norte-americano, não quero ser igual um mágico, um ilusionista de fora. Eu quero simplesmente provocar o quê? Uma transformação. Fala pessoal, aqui é Maico Arruda e esse é o podcast Mentes Poderosas. E hoje o meu convidado especial é realmente muito especial, alguém que representa muito para mim, simplesmente o maior ilusionista do Brasil, Issao Imamura. Muito obrigado, Issao, por ter aceitado meu convite aqui. Eu agradeço, Maico, é uma grande honra estar aqui com você. Muito obrigado. Bom, o podcast Mentes Poderosas tem o intuito de trazer as maiores mentes do Brasil com o objetivo de eu fazer perguntas específicas para entender e modelar como que a mente desses convidados funcionam para que você consiga usar isso a seu favor e alcançar os seus objetivos mais rápido. Então, eu estou aqui com o Issao Imamura. Deixa eu ler aqui um pouquinho do currículo dele, né? Só um pedacinho. O Issao Imamura é o maior ilusionista do Brasil de todos os tempos e responsável por formar os primeiros profissionais dessa arte no país já em 1993. Há mais de 20 anos, caramba, hein? Há mais de 20 anos realiza feitos de ilusionismos inéditos que não foram superados até hoje, como aparições de caminhões e helicóptero. E foi o único ilusionista brasileiro a se apresentar ao vivo para 2 presidentes da República. Caramba, hein, Issao? É poderoso mesmo, hein? Issao, pra gente começar, conta aí um pouquinho dos seus maiores feitos, antes da gente aprofundar na sua mente, na sua história. Quais foram esses maiores feitos, esse negócio de aparecer caminhão, helicóptero, como que funciona tudo isso? Legal, Michael. Eu acho que o maior, não é nem só o feito, mas era o momento em que foi realizado, ou seja, em que circunstância que foi realizada a apresentação. Então, por exemplo, no carnaval, quando a gente fez a aparição, né, de 15 bailarinos junto com a Cláudia Raia, foi um momento muito especial, onde a escola que nós representávamos foi a campeã, e isso foi para o mundo inteiro. Ou seja, esse foi o coroamento da nossa ideia de colocar o ilusionismo no carnaval brasileiro. Até então, em 2003, ninguém tinha imaginado isso, junto com o Carlinhos de Jesus, que é um grande amigo e também um grande parceiro criativo. Ele teve essa ideia e em 2003 nós colocamos o ilusionismo pela primeira vez na história do Brasil e do carnaval. E isso mudou para sempre a estética do carnaval, porque no ano seguinte, em 2004, aí todo mundo começou, vamos fazer ilusionismo também, vamos fazer isso. E outras escolas começaram a usar essa ideia como referência. E em 2010 foi quando nós realmente fomos coroados com o campeão. Ou seja, são os momentos mais específicos, que nem quando nós fizemos a aparição de um helicóptero. Eu sempre falo nós, porque eu sempre tenho uma equipe comigo, né? Ilusionismo não se faz sozinho, sempre precisa de uma equipe, e você que organiza essa equipe. Quando foi feita a primeira aparição de um helicóptero na televisão, deu pico de audiência, porque foi logo em seguida do Jornal Nacional, que era o programa de maior sucesso, né, televisivo, jornalístico, e depois, então tinha um gap entre... Isso foi quando? Que ano? Estamos falando do ano 2000. 2001, 2000, do ano 2000, 2001. E falamos que foi nesse período que foi colocado, então, a aparição do helicóptero. E você vê, né, são coisas muito antigas, quer dizer, em 2000 foi feito, estamos falando de mais de 20 anos, onde um helicóptero apareceu, né? E foi um helicóptero real. Eu lembro que foi um feito muito curioso, porque o helicóptero ele tem um direito autoral lá nos Estados Unidos, né? E quem fizer a aparição de um helicóptero tem que comprar dessa pessoa, sério? Pagar os direitos. E eu não paguei nada porque eu fiz a aparição de um helicóptero, só que da minha maneira. Então o pessoal veio até atrás de mim, mas quem que é esse brasileiro que está fazendo aparecer um helicóptero? E quando eles viram que não tinha nada a ver com a técnica deles, era um helicóptero real que estava aparecendo, porque o deles era um helicóptero cenográfico, né? Então foi mais poderoso ainda. Foi algo assim surreal para eles. Aí eles falaram, não, deixa para lá, não, é outra história. Eles fizeram uma outra técnica. Então, desde a aparição de helicóptero, desde a revelação de um avião,
aparições de automóveis de todas as maneiras que você imaginar, nós fizemos. O automóvel que voava, depois desaparecia no ar. Acho que são grandes feitos, né? Mesmo nos rodeios brasileiros nós também atuamos. Eu coloquei o ilusionismo em tudo que for da cultura brasileira, desde futebol, carnaval, festa de Parintins, rodeios brasileiros, musicais, teatro, cinema brasileiro, tudo que é do Brasil, eu quis deixar minha marca lá para sempre. E foi tudo pioneiro, né? Você foi em todas essas vezes. Teve a primeira levitação, né, ao vivo, que foi da Glória Pérez, né? Da Glória Maria, Glória Maria, verdade, Glória Pérez é a atriz. Não, da Glória Maria, é verdade. Foi a primeira vez que nós fizemos um ato de ilusionismo aqui no Brasil, né? Onde a Glória Maria ficou levitada no ar, inclusive no tributo que foi feito para ela, essa cena apareceu na Rede Globo. Ou seja, a ideia é exatamente a gente deixar uma marca através daquilo que a gente faz. Ou seja, como que eu posso gerar valor através daquilo que eu amo fazer. Nossa, demais. Eu vou querer aprofundar nisso daqui a pouco. Tá bom. Mas antes da gente entrar na sua história, como você falou, você foi pioneiro em muitas coisas, né? Primeiro, de trazer o ilusionismo para o Brasil. Segundo, das formas que você apresentou o ilusionismo aqui no Brasil, né? Colocando, inclusive, atos que já eram feitos lá fora, como o do helicóptero, você fez diferente aqui dentro, colocou em diversos meios aqui dentro pela primeira vez. E eu queria saber de onde você acredita que vem esse sangue seu de ser pioneiro, de ter ideias que ninguém pensou, né? Porque uma coisa é eu ver ideias que outros fizeram e tentar fazer, tentar melhorar. Mas de onde veio essa característica sua de, nossa, eu vou fazer isso aqui, nunca ninguém fez? Porque é o ato de fazer o impossível, né? Basicamente. É isso mesmo. De onde vem isso? Foi muito boa essa pergunta, Marco, porque eu me perguntei muitas vezes isso. Era mais fácil você copiar um americano que já fez aquilo igual, porque qual que é o risco do ilusionismo? É você errar. Ou seja, não tem meio termo. Ou você faz o ilusionismo acontecer, um caminhão, você vai fazer aparecer um caminhão. Não tem como fazer mais ou menos. Ou você faz o caminhão aparecer, ou então você vai passar por um fiasco muito grande, né? O caminhão ficar enroscado lá, não aparece, imagina. Então, não tem meio termo. No mundo musical, você consegue ainda, né, improvisar, dar uma desafinada aqui, você continua, mas no ilusionismo não. Ou acontece ou não acontece. E eu vi que o que estava dentro do meu coração que fazia isso acontecer. Primeiro, era a vontade de ver, né, aquele sonho que você tinha se materializar na tua frente. Ou seja, era uma vontade fora do normal. E quando você tem essa vontade, eu percebi que na época não tinha a internet, por exemplo, hoje. Se alguém quer ser ilusionista hoje, é muito mais fácil, mas é muito mais fácil mesmo, porque ele tem referências do mundo inteiro, ele tem cursos, ele tem técnicas. Aliás, né, para quem não sabe, tudo que você imaginar do ilusionismo você encontra no Google, né, gratuitamente. Como assim, Sal? Quer fazer aparecer um monumento? Vai lá no Google que tem lá. É só colocar as palavras certas que você vai encontrar. É impressionante isso, né? E no passado, isso era uma coisa impossível de se imaginar, que você ia ver como fazer aparecer um elefante só colocando no Google e pronto, achando lá o segredo todo, né? Mesmo uma pessoa que não sabia de nada poderia, seguindo aquela fórmula, ele vai fazer mais ou menos, mas vai fazer a coisa acontecer. No tempo que eu comecei não tinha essa opção. Então eu entendi que era a vontade de fazer acontecer. Eu lembro que as técnicas que se eu tivesse que comprar do exterior, elas custavam muito, né? E eu não tinha recurso. Então eu falei, não, vamos fazer o quê? Aparecer um caminhão? Tá bom, então vou fazer do meu jeito. Tem referência? Não tinha referência nenhuma. A gente procurava, né? Internet, mal tinha internet ainda aqui no Brasil. E não tinha referência nenhuma. Aí eu tive uma ideia, coloquei na prática, buscamos os fornecedores. Só para você ver, a primeira aparição de um caminhão, eu usei um fornecedor de box de banheiro para me ajudar, né? Ou seja, não eram fornecedores profissionais daquela específica área de eventos. Hoje em dia, que maravilha, hoje você vai fazer um evento, tem profissional para todo, tem fornecedor para toda a área, né? Desde uma treliça, um box truss, até iluminação, equipamentos de som, mas naquela época não existia isso. Então eu usei um profissional de box de banheiro, orientei ele para como eu queria fazer uma estrutura de 15 metros de largura, e ele pegou o perfil de alumínio certo e a gente foi fazendo juntos até a coisa acontecer. E, de fato, o caminhão apareceu, foi um sucesso, foi o nosso
primeiro grande sucesso que nos fez depois sermos sustentados, né, por outras organizações por mais de 2 décadas. Nossa, que demais. Ô, Issal, eu conheço um pouco da sua história, né? Já vi nas suas palestras, muito legal que nas suas palestras você conta a sua história deixando várias lições. E eu queria aprofundar um pouquinho nessa história, mas eu quero que você conte como que você começou, né? Entrou no ilusionismo, como que foi a sua infância, as dificuldades que você passou, porque muita gente que vê pessoas, né, como você, que já alcançaram o topo, né, do sucesso profissional na área, da riqueza, da fama, elas acham que foi fácil, ou que você teve atalhos, ou que já nasceu com essas oportunidades, e na verdade é o contrário, né? Muitas vezes as pessoas que mais sucesso é o que mais tiveram dificuldade na infância, né? Então eu quero que você compartilhe um pouquinho, porque tem muitas lições muito bonitas na sua história. Compartilha pra gente, como que foi isso? Tá bem, vamos lá. A primeira coisa que eu entendi é que se a gente não faz aquilo que ama, ou não aprende ou decide amar aquilo que faz, a gente não prospera, né? E isso foi na prática que eu aprendi, porque a mágica entrou na minha vida por um acaso. Não é que eu escolhi, eu quero ser mágico, né? Não. Eu aprendi mágica porque eu tinha uma deficiência em me relacionar com as pessoas, e é uma deficiência muito grande mesmo, porque como eu sofria bullying na escola, eu era o único asiático da classe, então era muita brincadeira. Ô japonês, vai pra lá, o que você tá fazendo aqui no Brasil, vai pro teu país, tal, né? E naquela época não era que nem hoje, que é globalizado, você vê pessoas de todas as raças, todas as culturas, né? Todas misturadas. Não, naquela época, ser um oriental era uma coisa bizarra aos olhos deles, né? Na sua escola você era o único oriental, assim, ou nos poucos? Como era eu e tinha mais um, né? Só dois. Dois, só que um outro era muito quietinho, então ele, né? E eu lembro que ele chorava muito o tempo todo, né? E eu era já não queria muito essa situação, era um cara que era mais irrequieto. E aí o que aconteceu foi que eu só tomava, né? Porque era só brincadeira de mau gosto pra lá, pra cá. E aí até que eu falei, eu vou ficar isolado, não preciso falar com ninguém não. Foi nesse momento que eu comecei a desenhar muito, e era uma coisa que eu me animava, eu compartilhava o que estava no meu coração através de um desenho, através de um papel. E meu pai, preocupado com isso, teve uma ideia, vamos dar uma caixa de mágica, né? A mágica incentiva a pessoa a mostrar a mágica, ninguém faz mágica só no escondido no quarto, né? Ele quer mostrar para as pessoas. Você tinha quantos anos nisso? Eu tinha 10 anos de idade, né? Eu lembro que quando ganhei a caixa de mágica, eu olhei com um olho assim meio, né, desconfiado. Eu falei, que brinquedo mais esquisito isso, né? Tem que ler manual de instruções para aprender a fazer, senão não funciona, né? E outra, tem que ter outra pessoa olhando a mágica, senão não tem graça nenhuma. E eu achei que era um brinquedo assim meio estranho, mas tá bom, né? Criança aceita tudo. E quando eu comecei a mostrar a mágica, mesmo fazendo mal feito, eu via que as pessoas tinham uma reação fora do normal. A minha tia lá ficava, uau, como é que você fez isso? Eu aplaudia, dava risada, né? Isso era fora do normal para uma cultura japonesa, que normalmente é uma cultura de um pessoal mais quieto, um pessoal mais, né, brinca menos. E eu vi que a mágica tinha esse poder. E comecei a treinar, né, foi aí assim que eu aprendi. E eu lembro que teve um mentor que me ajudou muito também, né, que é o Paulo Camargo. Ele é um mágico que, olha só a ironia, ele ia parar com a mágica porque naquela época não se dava para viver só de mágica. Você tinha que ser, né, um profissional de uma área, e a mágica era um hobby, né, remunerado, mas era um hobby de fim de semana. E a empresa que ele trabalhava era uma indústria farmacêutica muito poderosa, falou, olha, você representa nós, então ou você escolhe trabalhar conosco como representante comercial nosso, ou com a mágica. Os dois são incompatíveis, né? E aí ele parou com a mágica, mas ele viu uma maneira de continuar trabalhando com a mágica, ensinando outras pessoas. E foi assim que eu conheci ele numa festa, que ele estava fazendo o último show, talvez, lá da carreira dele, lá, um dos últimos, pelo menos. E eu falei, cara, eu gosto de mágica, mas é difícil, eu vou até parar. Eu tinha 11 anos nessa época. Aí ele falou, por que você vai parar? Eu falei, eu já sei mais ou menos as mágicas, e, né, já perdeu um pouco da graça. Ele falou, perdeu a graça porque você não sabe, né, mais mágicas novas. E eu posso te ensinar se você quiser, ele falou pra mim. Eu falei, não vou aprender não. Eu falei, é difícil, mostra pra mim. Ele fez uma carta sumir na minha frente. Eu falei, caramba, isso é legal. Mas eu falei, deve ser difícil pra caramba, isso aí tem que treinar muito, e não tenho, minha cabeça não aceita muito isso aí.
Aí que ele falou, né, aquela frase que eu sempre falo, ele falou, Saulo, não é a mágica que é difícil e nem a tua cabeça que não é inteligente o suficiente, mas é o teu coração que tá fechado para aprender o novo. Eu falei, caramba, né? Então é só abrir o coração para aprender, então eu vou abrir, quero ver, então me ensina aí. E ele me ensinou em 15 segundos, eu vi como é que faz a mágica, e depois mais em 30 segundos eu comecei a fazer um movimento, e não é que a carta sumiu, depois de 1 minuto apenas de aprendizado com ele, e aí eu falei, pô, quero aprender mais, né? E ele começou a me ensinar várias mágicas, que olha só como é que funciona, né? Que a gente fala, o que é sorte? O pessoal fala, o cara cresceu porque tem sorte. Mas a sorte realmente é a oportunidade que aparece e você está pronto para aproveitar essa oportunidade, que senão vai embora do mesmo jeito. E para aparecer a oportunidade 9 anos depois, né? 9 anos depois. 9 anos depois, eu tinha acabado de entrar na faculdade, apareceu uma oportunidade, qual que é? De eu representar o Brasil no Japão, fazendo exatamente aquilo que eu aprendi fazendo esses 9 anos, né? Mágicas com cartas. Só que eu lembro que eu não tinha muitos recursos para copiar os mágicos que já existiam lá fora, então eu tinha que inventar minha própria mágica. E isso foi muito interessante, porque as mágicas que eu fazia eram todas autorais, elas não eram mágicas de ninguém, eram originais. E isso interessou lá pro pessoal do Japão, falou, tem uma Olimpíada de Mágicas, você quer participar? Desde criança já era pioneiro, né, nas coisas que você fazia, né? Sem saber já era. Sem saber já era. E eu lembro assim que eu olhava muito o que as pessoas faziam para eu fazer exatamente diferente. E quando eu fui para lá para o Japão, deu tudo errado. Lá no Japão deu tudo errado. Pegou fogo o meu material. Nossa, porque uma mágica que eu fiz, né, não apagou o fogo, queimou tudo. E era a gente chama de show kamikaze, né? Por quê? Show kamikaze é um espetáculo que você faz de 12 minutos apenas, né? Não é com coisas grandes, só com objetos pequenos. Só que uma coisa é sequência da outra, ou seja, aquilo que você faz aparecer na mágica é o que você usa para fazer a mágica seguinte. Se você se atrapalhar numa só dessas mágicas, você não consegue fazer mais o show, né? Mas o legal, o que é isso? É uma sequência de ação contínua que a gente chama. E por isso que isso agrada muito os jurados, né? O cara que entra nessa, ou o cara começa e só para no final para ser aplaudido, ou então o cara se atrapalha todo. E eu não me atrapalhei, mas quando pegou fogo no material, não tinha como eu continuar, né? E aí eu saí de cena, o pessoal ficou preocupado se tinham me machucado, eu falei que não. E eles falaram, Saulo, você quer voltar em cena, né? Te dá essa chance. Eu falei, lógico que eu quero, vim do outro lado do mundo. Só que aí o problema, construir o material, porque eram materiais autorais, ou seja, eu tinha construído cada material para minha anatomia. E eu tinha que então customizar cada um dos materiais, mesmo que eles fornecessem. Então eles fizeram exatamente isso. Os mágicos japoneses se reuniram, forneceram todo o material para mim. Eu tive que customizar cada um deles. Eu demorei acho que 2 horas para fazer isso e voltei em cena depois para apresentar o ato, né? O ato não foi aquela maravilha, porque o material começou a descolar no meio da apresentação, mas foi o suficiente para eles darem um prêmio para o Brasil e o primeiro prêmio olímpico da história da mágica mundial. Caramba, isso aí você tinha 20 anos, né? Eu tinha 20 anos. 20 anos de idade. Tem algumas lições que eu tirei aqui, muito legal, Saulo. Primeiro, sobre a importância da gente buscar ajudar os outros, né? De ser sincero, de olhar com carinho, que foi o seu primeiro mentor, né? Como que ele chamava? Paulo Camargo. O Paulo Camargo, né? Ele viu uma criança ali, falar, tô desanimado com isso aqui, com a mágica. Ele foi lá com atenção e ouviu, deu uma palavra, deu uma motivação, ou seja, plantou uma sementinha que 9 anos depois iria começar a transformar a sua vida, né? É isso mesmo. E muita gente tem muito conteúdo, né? Conteúdo da experiência própria que ela passou. Às vezes nem da profissão, às vezes a pessoa superou uma depressão, superou uma ansiedade, ou superou um problema familiar, e aí vê outra pessoa com uma dor ou passando por aquilo, e ela falar daquilo, ajudar a pessoa, dar um simples conselho, às vezes vai mudar para sempre a vida daquela pessoa, né? Então a importância da gente abrir o coração, né? Falou tudo, Marco. Você está disposto, né, à disposição, né, para ajudar o outro. Às vezes, no mundo, principalmente aqui no mundo atual, a gente está muito preocupado com aquilo, conosco mesmo, né? O que a gente está fazendo, como é que a gente está melhorando, e às vezes a gente não tem muita disponibilidade para o próximo. Mas eu sei que você falou
é perfeito, Michael. É isso. E é isso que gera coisas que que estão fora do seu plano. Porque quando você está dentro do seu plano, está tudo bem. Mas quando você se dispõe a... Se aquela pessoa lá... Deixa eu falar umas palavras para ela que pode, talvez, né, direcioná-la para um novo destino. Cara, isso aí não só muda a vida dela, como isso aí volta para você também, e começa a você ter um novo destino também. É algo muito mágico isso. Verdade. Sal, eu quero entrar num pedacinho daí que você falou da sua história, que acho muito poderoso. Quando você estava lá no Japão, você ensaiou tudo, preparou tudo, gastou dinheiro, né? Acredito que deve ter sido difícil, né? Arrumar o recurso para poder viajar. E foi a primeira vez que você foi pro Japão? Foi a primeira vez que eu fui pro Japão. A primeira vez. E aí você fez começou a fazer, aí teve um problema, né? Pegou fogo. Muita gente nessa situação desistiria. Fala, poxa, eu dei o meu máximo aqui, já fiz, mas não deu. Estragou tudo e desanimaria, desistiria. Mas você deu um jeito, continuou, conversou com o pessoal, foi lá, apresentou de novo e ainda conseguiu. O que passou na sua cabeça nesse momento para não desistir? Eu pergunto isso pensando em várias pessoas que estão nos ouvindo agora, e às vezes está passando por um momento difícil, tentou bastante, se esforçou bastante e não teve o resultado que ela queria. E aí ela pensa, vou mudar, vou desistir, não vou conseguir. Então, conta desse episódio, como que você fez para ter força para continuar? Boa, foi muito boa essa pergunta, porque tinha um prêmio em dinheiro, inclusive, né, que era um grande motivador lá para a maioria das pessoas. Mas na hora que aconteceu aquela situação que me fez voltar, não foi o prêmio em dinheiro, não foi a medalha, mas foi a honra. Ou seja, as pessoas que, né, me apoiaram para eu ir para o Japão, né, meu tio me ajudou, meus pais me ajudaram, né, mesmo a empresa lá. A empresa, ela pagou todas as despesas, os organizadores das Olimpíadas, né? E eles fizeram toda a documentação, tudo. E o país também, quando eu cheguei lá no Japão e vi aquela bandeira do Brasil, né, do lado da bandeira da França e dos Estados Unidos, eu fiquei emocionado, porque o Brasil até então era o país só do futebol, do carnaval, do samba, então, e não era um país muito levado a sério, né? Por exemplo, nas áreas de grandes destaques, assim. E quando eu vi a bandeira lá do lado, eu fiquei emocionado. Né? E não era que nem hoje, que hoje você coloca a bandeira na tela, né, de LED, você muda em 5 segundos a bandeira que você quer colocar lá. Não, era uma bandeira que foi feita, construída dentro do cenário para fazer parte do cenário, uma bandeira física mesmo, né, para que as pessoas vissem que é uma Olimpíada com países, e aqueles países eram representados por aquelas bandeiras. E foi emocionante. Então, quando o material queimou, eu fiquei muito frustrado com isso, porque eu falei, era a primeira vez que o Brasil estava sendo representado, né, numa Olimpíada. Era a primeira vez que, né, um brasileiro estava lá, e era a primeira vez minha também no Japão, e que as pessoas investiram em mim para que eu estivesse lá. Eu pensei exatamente nisso. Eu falei, não é justo eu simplesmente ir lá, né, ver que a coisa deu errada e parar e falar, tudo bem, e voltar com uma boa desculpa. Pessoal, infelizmente não deu certo, mas tá tudo bem. Não, eu fiquei indignado quando aconteceu aquilo. Então foi interessante que eu não imaginava que os organizadores iam me dar essa oportunidade de voltar para lá, né? Mas eles deram. Inclusive lembro que tinha outros colegas mágicos lá, de renomes internacional, que estavam comigo lá, e eles falaram, puxa, Sal, cara, eu vou te falar uma verdade, eu não conseguiria voltar, né, se eu estivesse no seu lugar, porque, cara, para mim, ou tá tudo certinho, ou então eu nem tento fazer, porque eu sei que não vai ficar do jeito que eu gosto, né? E eu fiz tudo aquilo lá colado com fita isolante, né, com o que tinha lá no dia, com cola instantânea, mas era o que eu podia fazer. O que eu aprendi nessa lição foi, né, cara, faz o que está no seu alcance na hora, com as condições que você tem. Não são as melhores, mas faça o melhor com as condições que você tem. Né? Um dia que você tiver condições melhores, aí você melhora mais ainda o teu resultado, mas não reclama. Eu era um cara que reclamava muito, né? Falar, não, se não tiver desse jeito, eu não vou fazer. E eu vi que nem hoje, a gente vai nas palestras hoje, né? A gente viaja o Brasil inteiro fazendo palestras.
Cara, e nem sempre tem as condições ideais em todos os lugares. No passado eu ficava estressado, eu reclamava, como é que eu vou fazer uma boa apresentação desse jeito, né? Nos espetáculos também. Hoje, Michael, eu, assim, não tem isso, não tem problema, a gente resolve de outro jeito. Não tem aquilo, não tem, vamos resolver assim, não tem problema. E a gente dá um jeito, e no final a apresentação fica excelente, cumpriu a finalidade, e não tem a ver com o nosso preciosismo, mas tem a ver com o nosso papel, né? Como é que a gente pode cumprir o nosso papel da forma mais eficiente e que traga o resultado, né? Não só para a nossa vida, mas principalmente para a vida de quem está lá. Se pessoas foram tocadas, a gente falando nas condições que não são ideais, mas que mudaram a perspectiva de vida delas, a consciência que ela tinha antes, agora é uma nova consciência, missão está cumprida. Nossa, que poderoso, hein? Lissau, falando sobre missão, tem uma parte da sua vida que eu conheço que é muito forte, que foi sobre o porquê que você deixou de lado um pouco, acho que talvez até totalmente, esse seu foco de grandes shows, grandes aparições, e passou a fazer hoje shows focado na mensagem. E conta pra gente como que foi essa mudança aí que fez, não, agora eu tenho que fazer esse tipo de show aqui. Maravilha, maravilha. Durante 20 anos, Michael, né, eu usei o ilusionismo por uma outra finalidade. Normalmente o ilusionismo é para quê? Entretenimento, você leva para uma casa de espetáculo, né? E a ideia principal é diversão, né? Cultura, arte. Só que eu não, em 93, eu não conseguia ver como que eu conseguiria sobreviver fazendo isso, né? Ou seja, sustentar uma ideia, um sonho, fazendo exatamente o quê? Espetáculos. E foi então que eu falei, como é que eu posso usar o ilusionismo de uma forma que, né, seja diferente, que gere mais valor? E uma das formas foi exatamente essa, usar o ilusionismo como uma ferramenta para eu transmitir uma mensagem. E aí eu fiz, a primeira mensagem que eu fiz foi para a Scania do Brasil, quando o caminhão apareceu em 93, e foi um sucesso. Eu falei, opa, e aí depois da Scania do Brasil, todas as outras empresas, todas as empresas que você imaginar, né, desde alimentos, desde instituições financeiras, tudo, né, hospitais, todas elas falaram, Lissau, faz um projeto para nós, né, para a gente poder transmitir uma mensagem para os nossos, né, colaboradores, para os nossos clientes. E a gente estudava. Então a gente se tornou, eu com uma equipe, eu formei uma equipe que se tornou mestre em estudar briefings para a gente transmitir a mensagem que ele queria através de uma apresentação, de um espetáculo ou de uma ação. Às vezes a gente treinava 3 meses de preparo para fazer 5 minutos de apresentação. Não era um espetáculo, mas era uma ação. Era a hora que tinha que aparecer o caminhão, tinha que aparecer o carro, só que antes de aparecer o carro, eu tinha que transmitir todas as características desse veículo, né? E de uma forma emocional para que ficasse impregnada aqui no coração das pessoas. E durante 20 anos nos tornamos bem fazendo isso. Inclusive, pegamos muitos briefings complexos, pessoas que estavam totalmente hostis em relação à diretoria, né? Então a gente entrava em cena para transmitir uma mensagem. Eu lembro que a gente pisava no palco, era um grande espetáculo, e as pessoas não aplaudiam o Michael, porque elas estavam irritadas com a administração, não conosco, mas tudo que a administração fizesse, apresentasse, eles não iam, né, abraçar, pelo contrário. Mas depois a gente foi quebrando essa frieza, eles foram entrando no espírito do espetáculo e a gente foi transmitindo a mensagem. E no final do espetáculo estava todo mundo já chorando, aplaudindo, né? E foi então que a gente preparou a entrada dos novos administradores que estavam entrando lá naquela corporação para falar sobre quais seriam os novos passos, né? E explicando que agora vai ser uma nova temporada. Ou seja, é um papel muito pesado. E a gente se tornou especialista nisso. E durante 20 anos fizemos isso. Mas o que aconteceu foi que, de repente, Michael, sabe quando aquilo que te faz levantar todo dia, você parece que não existe mais aquela sensação no coração, aquela alegria de levantar e falar, hoje eu vou fazer uma coisa espetacular, hoje eu vou criar uma coisa que nunca foi feita.
não apareceu mais. Era uma rotina para você, né? Fazer aqueles grandes shows com a mensagem. Eu entendi que de sempre. Era legal quando era novidade, mas depois que você faz aparecer 15, 20 veículos, depois que faz aparecer avião, caminhão, não tem mais nada que você faça aparecer e que vai te dar uma nova conquista. Você já foi em todas as emissoras de televisão, você já se apresentou para governante do seu país, para a figura máxima do seu país, você já representou o Brasil lá fora. Chega uma hora que eu falei, peraí, por que isso aqui já não está mais me agradando? E eu não quis mais levantar da cama e aquilo perdeu sentido, né? Perdeu sentido para mim, aquilo que me alegrava tanto. E foi nesse momento que eu parei com tudo. Eu lembro que a empresa era eu quem dirigia e eu também não quis mais continuar com essa situação. Disseram que, não, explicando hoje, você teve burnout ou, né, você teve uma depressão. Eu não sei, mas alguma coisa me fez parar. E quando eu estava parado, um missionário pediu para mim, Sal, você não quer fazer um espetáculo pra gente? Né? Eu falei, missionário é aquelas pessoas que elas viajam, né, pro Brasil, eles pegam uma região muito sofrida e eles levam palavras de esperança para essas pessoas, né, alimentos, levam, né, assim, também um pouco de Deus para elas. E o que aconteceu foi que esse missionário me convidou e eu falei, pastor, eu não faço nem mais show, né, eu parei de fazer show. E o pastor falou, mas eu sei que você é especialista, né, em transmitir mensagens através dos seus espetáculos, né? Então eu queria um espetáculo de verdade para esse povo tá tão sofrido e que passasse uma única mensagem, esperança, né? Para eles não desistirem. Eu falei, tá bom, né? Deixa eu conversar com a minha família. Eu tinha recém-casado, meu filho tinha recém-nascido e minha esposa falou, tá bom, vamos lá, né? Vamos lá. Então a gente foi para lá, talvez fosse o nosso último show. Fizemos a apresentação na praça pública, né, a plateia lá gostou muito, nunca tinha visto um show de ilusionismo e talvez nunca iriam ver. E no final eu recebo as pessoas para abraçar, né, para tirar foto, e a minha equipe trouxe uma mulher que chorava demais, que fez a praça pública parar e eu só ouvia o choro dela. E eu falei, o que aconteceu aí? Né? E a equipe assoprou no meu ouvido, ela ia se matar essa noite, ela estava no bar lá, atravessando, né, e tinha que atravessar a praça para chegar na casa dela e ia cometer o suicídio. E o que aconteceu foi que ela resolveu parar para assistir o show e aconteceu alguma coisa enquanto isso, porque ela ficou até o final do show. E aí ela começou a chorar e procurou a gente, porque ela queria falar com você. E aí, ela olhando para mim, chorando, falei, querida, pode falar, o que você quer falar comigo? Ela falou, obrigada, porque hoje eu ia fazer uma bobagem, ia tirar minha vida. Tinha decidido isso. Só passo momentos ruins, mas eu aprendi com o teu espetáculo, com o que você falou, com as suas palavras lá no show, que nada na vida é para sempre, tudo vai mudando. Então, eu entendi que se vai mudar, eu só vivi momentos ruins, agora vão chegar os momentos bons. E eu não vou tirar minha vida nessa melhor fase que pode acontecer. E isso é definitivo, Sal, né? Eu vou esperar até chegar, até o último dia da minha vida. E ela me abraçou e choramos por 5 minutos. E foi nesse momento também que reacendeu o quê? Aquela, né, a resposta daquela pergunta que eu fazia. Por que eu fazia o que eu fazia? Né? Por que tudo que eu fazia perdeu o sentido? Porque, na verdade, eu entendi que qual era o sentido que me fazia fazer o que eu fazia. Primeiro era mostrar para as pessoas, Michael, que aquele japonês, né, que estava aqui no Brasil, não era um japonês, mas era um brasileiro que amava o seu país. E é por isso que eu entendi por que eu coloquei ilusionismo no carnaval, futebol, né, festa de Parintins. Era a cultura do nosso país. Então eu fiz questão de colocar aquilo que eu fazia como marca dentro da cultura do nosso país para provar. Cara, esse japonês ama tanto esse país dele, que é o Brasil, que ele colocou inclusive o melhor que ele tinha como marca dentro de cada cultura, né, do Brasil. Só que quando isso que me movia, né, aconteceu, todo mundo já reconhecia, quem que esse japonês é? O Isao, não sei o quê, ele fez isso, fez aquilo, fez o caminhão sumir e se tornou famoso por isso, acabou, né, a missão. Como se, cara, como aquilo que a gente fala, né,
propósito era muito pequeno, né? E quando você faz o propósito pequeno, você atinge o propósito, você fica que nem o cachorro que corre atrás da roda do carro, e quando ele chega pertinho da roda, não sabe nem o que faz, fica olhando pro teto. Então, foi isso que aconteceu. Mas, quando aquele dia, essa mulher me contou essa história, que ela se matar, e foi um espetáculo que mudou a vida dela, eu tive uma resposta que eu não tinha faz tempo, né? O porquê que eu perdi tempo com o ilusionismo, então, fazendo, né? Perguntava para Deus, porque foi nesse momento que eu cheguei mais perto de Deus também, então eu comecei a entender mais, né, a criação, como é que funcionava toda a mecânica, e aí eu perguntava, e Deus nunca respondia para mim. Naquele dia respondeu: cara, você não perdeu, né, tempo durante os 20 anos, mas durante 20 anos você foi treinado para fazer a maior das mágicas. Você não gosta de fazer mágica? Então você fez a maior das mágicas, que é fazer aparecer vida onde só tinha morte. Né? Você, né, fez aparecer a esperança e fé onde todos já tinham desistido. Tem mágica maior que essa? Né? É aí que eu entendi que esse era o valor que eu podia gerar com o que eu fazia. Não era fazer aparecer um carro, agora eu vou fazer aparecer um prédio, né? Quer dizer, já fiz aparecer prédio também, mas não era isso que ia mudar. Mas o que vai mudar hoje, que vai me fazer eu acordar todos os dias e pensar, como que eu vou fazer isso? É exatamente isso. Como que eu posso plantar no coração de cada pessoa uma nova consciência de esperança? Falar, não, tem saída assim. Você não está vendo? Não é porque você não está vendo que não existe. Está lá, né? Porque o ilusionismo é exatamente isso. É a arte de você ocultar ou mostrar aquilo que te interessa para que você gere essa ilusão nas pessoas. Então, quando eu entendi isso, falei, uau, fechou então, né? Essa é a minha missão. Todo dia eu vou acordar para isso. E aí foi quando, né, a gente começa a se conectar com pessoas que estão nessa mesma frequência também de estar levando alguma coisa de valor para outras pessoas, né? Porque elas entenderam também que não é questão dela ser, porque o artista, o Michael, ele é muito egocêntrico. O artista, cara, né? O palestrante normalmente, o cara tá lá no palco, naqueles holofotes. Aparecer, né? Sentir o especial, né? Se sente, né, o rei da cocada, né? Tá lá, ele tá lá. E, cara, isso é uma super ilusão, porque não tem a ver com ele, né? Por isso que vem aqueles melindres. Não tem um tapete vermelho, eu não vou entrar em cena, né? Se não tiver esse brilho na minha roupa, não vou. Por que isso, né? Esse estrelismo, porque o foco tá nele. Só que não tem a ver com ele, tem a ver com, né, com as pessoas. E pode ver que artistas que viajam nessa ideia até o final, que o foco é ele, quando eles morrem, eles não deixam um legado que, né, vai tocar o coração das pessoas. Não, porque eles eram egocêntricos. Então, quando eles morrerem, ninguém mais lembra deles. Quer dizer, você pode ver cantores famosíssimos que na época eles podiam até mudar governos ou então influenciar a mudança de governos. Cara, hoje, que eles são? Não são nem lembrados pelas gerações. E por quê? Porque eles não fizeram nada. Não é nem questão de ser lembrado, mas que eles influenciaram gerações futuras, né? E foi então que eu enxerguei que a melhor forma de eu gerar valor, usando aquilo que eu já sabia usar, que eu fiz durante 20 anos, me tornei um mestre nisso, foi fazer com que as pessoas tivessem uma nova consciência. Ou seja, se isso não acontecer, se as pessoas só olharem para a minha apresentação e aplaudirem e falar, foi legal, putz, fantástico, hein, meu, como é que você fez isso, hein? De onde você tirou aquele helicóptero? Cara, isso aí é um fracasso para mim. Se eu ouvir um negócio desse, é um fracasso. Não, os caras são bons, os caras são que nem os norte-americanos. Se falarem isso para mim, é um fracasso também. Eu não quero ser igual ao norte-americano, não quero ser igual um mágico, um ilusionista de fora, eu não quero fazer algo que todo mundo não sabe como foi feito, não. Eu quero simplesmente provocar o quê? Uma transformação de mentalidade que vai mudar não só a vida dele, a vida das pessoas que ele ama e a vida do país onde ele vive. Caramba, essa é a sua missão hoje, né? Essa é a minha missão hoje, Michael. Demais. E você falou uma coisa que eu me conecto muito, que você falou que passou anos da sua vida para chegar naquele momento da apresentação da praça pública, né? Que foi a mensagem que Deus te deixou, né? Isso. E eu vejo que muita gente, e eu já fui assim, de me questionar, né? Eu trabalhava, eu quebrei várias vezes em negócio antes de começar a viver na minha missão e não tinha dinheiro, nada dava certo. E eu me questionava também, poxa, mas eu me esforço tanto, fiz tanto, por que as coisas não dão certo pra mim? Por que as coisas não vão pra frente? Até que eu entendi a minha missão,
que é ajudar as pessoas também, né? Dar uma nova vida para as pessoas. Só que eu faço isso através da hipnoterapia, né? Enquanto você faz isso através do ilusionismo. E aí, quando eu me conectei com essa missão, que as coisas começaram a acontecer. Só que as coisas começaram a acontecer e crescer da forma que cresceu para mim, porque eu tinha muita experiência. Mas experiência da onde? De todas as vezes que não deu certo, que deu errado. Então, uma coisa que eu aprendi, uma frase que eu gosto, é que quando tudo parece que está dando errado, na verdade, está dando certo de uma forma que você ainda não está pronto para entender. Que foi o que aconteceu na sua vida também, né? Perfeito. Nossa, demais isso. E eu lembro, Sal, que eu falo e já falei isso em algumas palestras, quando hoje eu, felizmente, tenho a honra, né, de ter você próximo, inclusive para fazer shows nos meus eventos e tudo mais. E sempre quando eu assisto um show seu, eu lembro do quanto que você me influenciou a fazer o que eu faço hoje. Porque eu lembro com 6 anos de idade, 7 anos de idade, vendo a televisão lá na sala com os meus pais, aí o programa da Eliana, uns programas assim, aí de vez em quando você aparecia lá para fazer uma ilusão, fazer alguma coisa, e eu ficava olhando aquilo, né, e chama atenção, né, essas coisas. Eu ficava olhando aquilo e falava, caramba, olha só que poderoso, ele tá pegando a atenção de todo mundo, ele tá criando algo que é impossível, ele tá fazendo uma mágica, a magia, né, acontecer. E eu ficava olhando aquilo e ficava vislumbrado com aquilo, e no fundo eu pensava, e falava com os meus pais, falava, nossa pai, eu quero fazer isso quando eu crescer. Só que não era o ato de fazer a mágica, era o ato de poder impactar as pessoas desse jeito, deixar a mensagem nas pessoas desse jeito. Perfeito. E como isso aconteceu lá na minha infância, né, onde a gente absorve as informações, onde a gente treina o nosso subconsciente, aí começou a reverberar depois que eu me tornei adulto. E aí eu acredito que hoje eu só faço o que eu faço, né, com a hipnoterapia, ajudar as pessoas com esse trabalho, por conta das sementinhas que você já plantou em mim lá com 6 anos de idade. E isso de fato é legado, né? Porque imagina, isso foi comigo, imagina a quantidade de pessoas que você plantou essa sementinha que está impactando milhões de pessoas. Então, assim, eu poderia dizer aqui, eu diria que você mudou e está mudando a realidade da sociedade brasileira por conta das coisas que você já faz desde 20 anos atrás, né? Então, nossa, acho que o Brasil deve um agradecimento a você, né? Porque é demais isso que você faz, Issal. Obrigado, Marco. Obrigado pelas palavras aí. De fato, a gente faz muitas vezes sem a consciência disso, né? A gente faz porque é aquela coisa que está no nosso alcance e a gente fala, não, tem que fazer, tem que acontecer. Mas é aquilo que você falou mesmo, né? Tudo que a gente semeia, de uma forma ou outra, a gente colhe, né? E eu creio que aqui no Brasil, se a gente tiver essa consciência do que a gente está semeando, a gente vai colher resultados diferentes. Eu vivi no Brasil durante muito tempo em que a consciência era, puxa, Brasil, um país de terceiro mundo, né? Um país de terceiro mundo, tudo lá fora é melhor do que aqui. Né? Eu lembro que quando nós trouxemos um mágico para trabalhar, por que acontece? Normalmente quando você fica famoso na sua área, você vai para fora, né? As grandes estrelas aqui, seja de futebol, seja de artista, pega, depois ele vai para fora, né? Eu lembro que eu quis fazer a questão de fazer o inverso. Quando estava atingi um ponto que eu achei assim, esse ponto é um ponto muito elevado na carreira, eu inverti o papel e falei, eu quero convidar os meus amigos ilusionistas e mágicos para virem para o meu país, para eles, né, trabalhar aqui e mostrar para a população brasileira, e não eu ir para lá, né? E a gente fez um festival que foi assim, um sucesso, foi uma coisa, um marco. E isso, que ele trouxe de lembrança aqui, de importância? O quanto que, se você não tem essa consciência de que, né, você está aqui no país e você tem que trazer para o teu país aquilo, o melhor que você pode fazer, você entregar o melhor para o teu próprio país, né? Como é que você vai mudar a história desse país? Não vai mudar nunca, né? Eu lembro que desde quando eu era criança, né, sempre houve charge, sempre houve, né, aquele humor, né, zombaria em relação
aos governantes, ao nosso país e tal. Né? Mas não mudou muita coisa, Marco, porque essa cultura dos governantes continua até os dias de hoje, né? E a única forma que a gente pode mudar isso é pela mentalidade, é através daquilo que você faz, né? Aquelas sementes que também você joga, né, nas pessoas, com a mentalidade do quê? De uma elevar a autoestima da pessoa, entender quem que ela é de verdade, né, o seu real valor. Aliás, eu fiz uma palestra na semana passada para justamente tocando nesse assunto. Foi lá na Festa do Ovo, né? Estávamos falando com os maiores produtores de ovos do país, né? E um dos grandes desafios era que os próprios, né, produtores de ovos não se enxergavam como um grupo de grande poder, né? Porque mas a gente faz ovo aí, tem as galinhas e tal, né? Cara, mas 15% dos ovos consumidos no Brasil vinha só daquela região. Então, o meu papel lá foi mostrar que não, pessoal, a gente tem um poder na mão que a gente não está imaginando, né? E parece que o mundo à nossa volta, muitas vezes o ambiente à nossa volta não valoriza muito, né? Faz de tudo para a gente não se valorizar, se autovalorizar. Então, eu falei, se a gente não se valorizar, não é os outros, não espere dos outros isso. Que nem, por exemplo, né, quando o pessoal fala, você é o maior ilusionista da história do Brasil, né? Na época, Michael, eu vou falar uma coisa para você, eu falava, não sou não, né? Nem tem ranking pra isso, né? Não existe isso aí. Não aceitava. Não aceitava. Eu falei, não, pra que isso, né? Não tem. E aí foi quando, né, eu fui numa agência e passei vergonha lá na agência. A agência chegou, disse, a gente tá contratando você, né? Tem essa missão, tinha que fazer um negócio assim, fora do normal. Ele falou, se você não aceitar esse projeto, a gente não vai fazer com ninguém, né? Porque você é o maior ilusionista do Brasil, né? Eu falei, não sei, né, se eu sou maior, né? Aí o diretor ficou indignado e falou assim, não, nem você sabe se é o maior? Então tá bom, então aqui eu tenho uma equipe aqui, ó, que tá antenada em tudo aqui no Brasil. Equipe, quem que é então? O Issal não é o maior ilusionista do Brasil. Quem que é então o maior ilusionista? Né? Ficou um silêncio lá, né? E até uma moça meio sem jeito, assim, meio, né, acanhada, falou, é ele mesmo, a gente estudou, não tem outro, né? E aí, então, Issal, né, é você mesmo, por isso que a gente está te chamando aqui. E aí foi nesse mesmo tempo que na semana seguinte, eu tive um treinamento com o T. Harv Eker, né, pessoalmente, ele veio para o Brasil, no MMI. Em 2015, né? Foi em 2015, isso. E aí, cara, ele falou exatamente isso, né, ele falou exatamente assim, cara, né, não seja modesto, né, seja honesto, né? Que é muito diferente. Modesta, não sou tudo isso, não. E o honesto, não. Cara, não sou mais do que sou, mas eu sou exatamente isso que estou fazendo. E a partir daquele momento, mudou essa minha consciência. Mudou a mentalidade. Mudou a mentalidade. Né? E as pessoas confundem ter autoestima, se valorizar com ser arrogante, né? Acreditar no seu potencial com ser arrogante, né? E você, de fato, pelas coisas que você fez, os recordes que você bateu, você era o melhor, né? O maior, né? Vamos colocar assim. Só que a sua mente não deixava aceitar isso e podia achar que não, mas eu vou ser arrogante. E isso muitas vezes vem dos pais, né? Lá da infância, né? Falar, não aparece, fica na sua. É verdade. É errado se vangloriar pelos seus feitos. Mas eu acho que se a gente não comemora e não se vangloria pelos nossos feitos, né? Quem que vai reconhecer, né? Exato. E é sobre ser honesto, né? Como você falou, né? E aquela coisa de perceber a tua própria importância. Você falou tudo, Michael. Porque se a gente não percebe a nossa importância, às vezes a gente começa a tomar decisões, inclusive decisões erradas, em relação a muitas outras coisas. Como, por exemplo, né, tem situações que você foi convidado para fazer determinado papel. Aí você fala, não vou não. Não sou tudo isso. Ele pode chamar outra pessoa. Só que se aquela pessoa te chamou para aquela situação, é porque ela vê em você que você era a pessoa ideal para aquela situação, né? Então, e quem você mesmo está se falando que não é o ideal, sendo que as pessoas estão esperando isso de você, né? E se você não cumprir o teu papel, é aquilo que a gente fala, né? Uma moeda de ouro no fundo do Oceano Atlântico, ou seja, você está lá para cumprir o teu papel. Ou então o cara está para cumprir um papel na peça teatral que ele, né, foi colocado lá para isso.
e ele não quer cumprir esse papel. Não, quero ser fazer outro papel. Cara, tá fazendo o papel do outro, faz o teu papel. Né? E o legal disso, Sal, que a gente puxando lá pro início da história agora, quando você não cumpre o seu papel, você não tá só deixando de ganhar, mas às vezes está afetando e prejudicando a vida de outras pessoas. Porque imagina o seu primeiro mentor, lá quando ele foi chamado para fazer aquela festa de criança, ou quando ele ouviu um menino lá de 11 anos falando, não sei fazer mágica, e ele pensando, mas eu não, quem sou eu para dar um conselho, né? Eu sou um mágico, tô deixando da mágica para trabalhar na empresa, quem sou eu para aceitar essa festa aqui? E aí, olha só o impacto que ele ia fazer na sua vida por não estar lá naquele momento, né? Então, quando a gente deixa de cumprir o nosso papel, a gente pode prejudicar muita gente, né? É verdade. E Sal, eu queria te fazer uma pergunta. Qual que foi o maior desafio, assim, dentro do ilusionismo? Alguma coisa, um ato que você foi fazer, uma apresentação que aconteceu e você falou, nossa, será que essa não vai dar errado? Não... Teve algum, assim, que você ficou com medo de verdade? Teve da aparição do helicóptero mesmo. Do helicóptero? Assim, do helicóptero. Porque como é que apareceu o helicóptero? É você, né, aqui a gente pode abrir o jogo aqui, que é o seguinte, tudo que você faz aparecer, ele está escondido num lugar e que depois você tem que movimentar ele para outro para ele aparecer. É simples assim, esse é o princípio. O que o ilusionista faz é esse meio de campo, na hora de entre o helicóptero está escondido e ele aparecer, ele cria uma porção de distrações, né, para que as pessoas não percebam esse time do helicóptero saindo de um lugar escondido e aparecer lá na frente. E quando o helicóptero está na frente, parece que ele apareceu em alguns segundos. Né? E não foi no tempo necessário. O que aconteceu foi que quando nós fizemos a aparição do helicóptero, no mundo inteiro, nunca ninguém aceitou fazer isso ao vivo na televisão. É grande risco. Né? Fala, imagina, a gente grava, assiste a gravação, se ficar perfeito a gente vai. Se não ficou perfeito, a gente faz de novo, imagina. Só que o que acontece? A gente está no Brasil, né? E o Brasil... tudo é meio diferente. E eu lembro que quando a gente foi fazer a apresentação, o apresentador, o dono do programa, falou assim, Sal, tem que ser ao vivo. Por quê? Porque você vai entrar depois que acabar a novela depois que acabar o Jornal Nacional. Qual programa que foi esse? Na novela foi no programa do Ratinho. Do Ratinho? Do Ratinho. O Ratinho chegou e falou pra mim, e a gente vai pegar o time do programa que vai acabar o Jornal Nacional e vai começar a novela. Então, antes da novela, vai ser a hora do Zap, que o pessoal vai mudar de canal. E a gente quer pegar esse tempo. Então, não dá para ser gravado, tem que ser ao vivo. Eu falei, caracas, dá para fazer? Eu falei, tá bom, vamos fazer, né? Vamos fazer. E aí foi ao vivo. Então, eu falei, só que eu preciso, então, vamos fazer uma união de produções aí, eu preciso da ajuda de vocês, né? Preciso de vocês me forneçam uma quantidade de equipe, porque o helicóptero ele é movido, né? Ele é um helicóptero real. Eu falei, helicóptero eu forneço para vocês, o helicóptero de verdade, mas eu quero que vocês movimentem, eu preciso de mão de obra para movimentar esse helicóptero na posição certa, né? Tá tudo bem. Pode deixar com a gente, equipe de produção não é problema não é problema, pode deixar com a gente. E eles arrumaram de fato, eu precisava de 15 pessoas que fossem especialistas em movimentar objetos, né, ou carregar, então, pessoas preparadas mesmo. Só que, cara, eles carregam qualquer objeto. Naquele momento eu tinha que treiná-los para eles colocarem o helicóptero na posição certa, na hora certa, sem perder um segundo sequer, né? Tá ótimo. E eu falei, preciso treinar esse pessoal. Treina à vontade, Sal. Quantos dias? Eu falei, preciso treinar aí pelo menos uns 3 dias, aí tá bom. Aí peguei 3 dias, a gente ensaiou. Mas foi um ensaio assim puxado, o pessoal não é da área, né, de espetáculos, mas, né, então tinha que o tempo todo treinar muito a mentalidade também, treinar, né, os movimentos, e o helicóptero não estava à nossa disposição. O helicóptero ele só vinha em determinados momentos, né? Então tá bom. E a gente treinou esse pessoal. Então eu falei assim, para evitar custos, eu falei, o helicóptero vem tal dia, deixa o helicóptero aqui, aí eles vão empurrar esse helicóptero várias vezes e pronto. Tá ótimo. E nesses 3 dias serviram para isso. Aí, beleza, e Sal? Então, dia da gravação agora, semana que vem, nos encontramos. Maravilha. Passou uma semana, cheguei lá de manhãzinha lá na emissora. Bom, tá bom. O helicóptero agora só vai vir na hora da apresentação. Tá, alguns minutos antes, né? Então, agora não dá para ensaiar mais. O que aconteceu, Marco? Aí eu falei, cadê a equipe que eu quero só... né, relembrar aí com a equipe, tá tudo bem.
Aí eles falam, a equipe teve um problema, né? Eles não estão vindo, mas a gente vai dar um jeito, não se preocupa. Eu falei, como assim? Não, a gente não se preocupa. Aí passou uma hora, chegou a equipe, eu falei, beleza. Aí eles tinham 15 pessoas, né? Aí chegaram as 15 pessoas. Só que não era nenhuma daquelas que eu ensaiei. Nossa. Era uma equipe nova. Eu falei, cadê os caras que eu ensaiei? Né? E aí eles falaram, cara, aconteceu um problema, tivemos problema de fornecedor, a gente trocou o fornecedor, agora são esses, mas estão 15 pessoas aqui para te ajudar. Eu falei, cara, eu treinei 3 dias com esses caras, meu, não vai. E aí ele falou, Issal, é o que tem. Eu falei, caracas. E o helicóptero só ia chegar à noite, na hora da apresentação ao vivo. E era ao vivo. E aí eu falei, como é que eu vou treinar essa galera, né? E nesse lápis, aí nesse gap de 4 horas, para eles fazerem sem errar. Aí eu pensei, e aí eu vi um monte de caixas, né, daqueles fast food, né, de lanche, porque tinha comido lá, e tinha copos, tinha né, vários copos, várias caixas. Aí eu tive uma ideia, eu falei, vou colocar esse copo, colocar o nome de cada um no copo, e vou fazer uma espécie de uma maquete aqui para mostrar o que cada um tem que fazer na hora, né, e treinar com cada um isoladamente. Primeiro mostrando através dos copinhos que eles tinham que fazer e qual que era o movimento. E foi assim, durante 4 horas a gente treinou essa mentalidade deles para eles fazerem isso. E resultado, quando chegou o helicóptero no dia, né, aquele frio na barriga, programa ao vivo, o Michael, quando você está no meio de um espetáculo desses, você não tem o que fazer. Ou seja, o helicóptero só vai aparecer se tiver se aquela equipe fazer direitinho a parte deles. Você não tem o que fazer. Você pode ser o melhor artista do mundo. Você não tem o que fazer. Simplesmente você vai pagar o maior mico quando você fizer um gesto e a cortina cair e o helicóptero não está lá. Só isso. Né? E dá uma desculpa esfarrapada, porque você não tem o que fazer. Então, a tensão era muito grande. O helicóptero chegou, o pessoal foi lá e, Michael, o pessoal fez direitinho. Né? Chegou no dia, né, não foi ao vivo no ar. Só teve um problema, né? Eles atrasaram 4 segundos. 4 segundos, mas tudo bem, né? Eu consegui com 4 segundos, através do ilusionismo, fazer com que esse tempo não aparecesse tanto. Mas foi assim, foi desafiador. Isso eu nunca vou me esquecer. Ou seja, uma equipe que eu tinha treinado foi uma equipe que não estava lá e eu tive que treinar a toque de caixa, uma nova equipe. E qual foi a principal lição que você tira disso, em resumo? A principal lição é o seguinte, você tem que ser mestre em comunicar para as pessoas aquilo que está no teu coração, cara, o tempo todo, né? Se você não for mestre nisso, e a pessoa entender, não é só entender o que você quer dela, mas o porquê que você quer dela, né? Como que você quer isso dela, né? O que você quer dela. Se você tiver muito claro, né, isso, você não consegue estar fazendo. E muitas vezes o pessoal fala, mas isso tem a ver com dinheiro, né? Pagando bem as pessoas fazem. Não tem a ver com dinheiro, Michael, né? Isso aí tem a ver com os grandes feitos que nós fizemos, dependemos de pessoas que não receberam dinheiro, eram voluntários praticamente, né? E eles fizeram a parte deles, lógico, a gente dá condições para eles atuarem, mas são pessoas que entenderam muito bem qual que era o papel delas e de que elas estavam fazendo parte, ou seja, do que ela está fazendo parte. Não é empurrar um helicóptero, mas ela está fazendo parte do quê? De uma grande apresentação onde pela primeira vez na história um helicóptero ia surgir do nada diante de milhões de telespectadores. Ou seja, se a gente não conseguir transmitir isso para as pessoas e esse valor não for um valor que tem a ver com elas, então você está trabalhando com a equipe errada. Né? É que nem a gente fala, né? Como é que você vai vender a Ferrari? Pode ser o maior vendedor do mundo. Vai vender uma Ferrari para um estudante, né? Cara, é o público errado, né? Se você não tem o público certo, você não vai acertar, né, a venda, por meio mais convincente que você seja. Então, tem que ter o público certo para vender, público certo para você atuar. Perfeito. E uma incrível dica de comunicação você deu aqui, né? De explicar o porquê, né? Dar o porquê, o como e o que, né? Isso vale para todo mundo, principalmente para empresas, né? Muito bom, Issal. Issal, quero fazer uma pergunta aqui que eu acho que nunca ninguém deve ter te feito. Porque você tem grandes feitos, né, na carreira e tudo mais, e isso chama muita atenção, gera muita curiosidade. Mas eu queria entrar um pouquinho de alguma coisa que você pode contar, claro, que você passou, algum desafio que você passou, só que na vida pessoal, e que a sua trajetória do ilusionista, da experiência que você teve com toda essa sua carreira artista,
trouxe um insight que você conseguiu lá na sua vida pessoal ir lá e resolver esse problema? Tem um... Teve na pandemia, né, Michael? Na pandemia, acho que todo mundo perdeu o chão, né? Pelo menos por uns momentos. E eu estava num ritmo muito acelerado já tinha mudado a carreira de fazer grandes espetáculos, focando mais nas palestras, porque pelas palestras eu consigo transmitir mais aquilo que está no meu coração e influenciar mais pessoas. E o que aconteceu foi que, quando veio a pandemia, nós éramos proibidos de ter pessoas na plateia. Simplesmente isso. Então, quer dizer, é como se eu pensei, caramba, o meu trabalho está proibido de ser realizado. Não é nem questão de fazer de outro jeito, está proibido, não posso fazer. E foi nesse momento que eu falei, caramba, né, o que a gente vai fazer agora? E a gente então começou a aprender né, como colocar tudo no digital, né, porque até então eu era contra o digital. Cara, imagina um cara que vive a vida fazendo espetáculos ao vivo presencial. Cara, digital é uma coisa que a gente... não, isso aí é coisa de maluco, imagina, né? Só que eu tive que aprender o digital, de entender pelo menos a mecânica. E não foi fácil, Michael, porque eu me enxerguei aquele garotinho aprendendo as primeiras mágicas, tudo atrapalhado, não sabendo se a coisa estava certa ou não. Mas aí eu lembrei de quem? Do mentor. Sal, não é você que não tem inteligência, nem a situação que é difícil. É o coração que não está aberto. Então eu falei, cara, que preciso abrir esse coração então, para aprender esse digital. E foi o que a gente fez. E quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a me conectar com outras pessoas desse mundo digital também. E foi nessa época da pandemia que aconteceu a coisa mais bizarra, porque o sonho de todo artista é sempre fazer em grandes lugares as apresentações, né? Eu já tinha feito em alguns ginásios, já tinha feito nas maiores casas de espetáculos, mas aí surgiu a oportunidade de fazer no Allianz Parque uma apresentação. E qual que é a ideia do artista que faz grandes produções? Quando ele está diante de um Allianz Parque, é ele querer fazer o mundo aparecer lá dentro, porque espaço tem. Só que nessa vez eu falei assim, eu não me traí, eu falei, peraí, eu vou lá para fazer um grande espetáculo ou vou lá para tocar o coração das pessoas? O evento não era para realmente mostrar entretenimento, mas era um evento para pessoas que estavam tão perdidas quanto todo mundo no Brasil, pessoas que perderam negócios, pessoas que não sabiam o que fazer, e eles estavam lá buscando uma palavra de direção. E foi lá que eu falei, eu vou fazer, então, as mágicas mais simples, porque mais importante do que as mágicas é aquilo que eu vou falar para eles. Cara, e a plateia, não tinha plateia, porque tá todo mundo proibido de ficar fora, então tava todo mundo dentro do carro. Então tinham 500 automóveis lá dentro, né, com todo mundo lá dentro confinado. Os aplausos eram as buzinas, né? Os aplausos em pé eram as luzes. Foi uma coisa muito, assim, né? Diferente para mim. E o que aconteceu foi que a gente fez a apresentação. Então as pessoas estavam lá pela primeira vez numa área muito grande que é o Allianz Parque. Eu fazendo a apresentação, elas assimilando as lições do carro, e tinha 50 mil pessoas também assistindo online, né? E, cara, aquele dia eu vi assim, isso é coisa diferente, é uma coisa muito bizarra. Eu nunca tinha feito nada daquilo na minha vida, né? E isso, só que eu imaginei para situações novas, atitudes novas. E, curiosamente, os resultados, né, são novos, mas são aqueles que você mesmo já tinha planejado. Quando cheguei em casa, recebi uma mensagem pelo Instagram, né, de uma pessoa agradecendo. Ele falou assim, Sal, essa semana nós íamos nos matar. Eu falei, nos matar? Porque eu e minha esposa, nós montamos um negócio e esse negócio afundou com a pandemia. E aí meu primo falou, vai lá, ouve a mensagem lá, o Sal tá lá. E ele ligou, né, ele entrou na internet naquele momento e viu a mensagem. E aí ele falou, cara, eu não sei o que a gente vai fazer na vida, mas se matar que não vai ser, né, ele falou. E uma semana depois ele mandou uma mensagem, Sal, você não acredita, agora a gente já tá aqui, né, já estamos conversando com mais pessoas, a gente vai reacender o nosso negócio, né, minha esposa tá comigo e a gente tá numa outra pegada agora já. E eu quero agradecer de novo porque o que você plantou, né,
já começou a dar frutos. E aí eu falei assim, caramba, né? Assim, ou seja, você decide um propósito, você decide, né, se vai seguir aquele propósito, decide para uma missão e vai embora. Agora, as condições são todas diferentes, quer dizer, não importa. Quer dizer, eu imaginava que ia estar no Allianz Parque fazendo coisas gigantes, estava lá fazendo o número da cordinha que você conhece, né? Mas foi isso que provocou o resultado que agora é o resultado que eu sonho, não é mais o Issal que fez aparecer isso, que legal, que coisa fantástica, não, mas quantas vidas, aquilo que você falou, quantas vidas a gente consegue tocar, e essa vida tocada, talvez não vá, né, você não atingiu 1 milhão de pessoas, mas essa vida que você tocou vai atingir 1 milhão de pessoas, então você foi o responsável em atingir todas essas milhões de pessoas. É o que a gente fala de legado, né, de criar legado. Legado, exato. Issal, eu queria fazer umas palavras rápidas com você. Eu queria que você respondesse uma palavra ou poucas palavras o que representa cada uma dessas coisas para você. Tá? Então, família. Família é a base de tudo. A base de tudo. Dinheiro. Dinheiro. Um recurso importante como outros recursos para você realizar o teu propósito, realizar as tuas missões. Recurso. Deus. Deus está acima de tudo. Ele é acima de tudo, ele que é o grande criador e tudo é em função dele. Mente. Mente é um treinamento que você tem para você realizar melhor a sua missão e realizar, né, cumprir o teu propósito. Sem a mente, você não chega a nenhum lugar. E esforço. Esforço bem, eu coloco de disciplina. Né? Disciplina. Tem a ver com disciplina, Muito bom. Issal, eu queria agradecer a sua presença e a gente finaliza aqui sempre com uma pergunta que é a seguinte: para alguém que está nos ouvindo passar a ter uma mente poderosa, o que ela precisa começar a fazer e o que ela precisa parar de fazer? Tá. Primeira coisa é, vamos lá, parar de fazer é reclamar. Né? Reclamar. Quando a gente reclama, a gente coloca na nossa mente, né, cria um argumento, alguma coisa que fica tentando justificar o porquê que você não fez, ou porquê deixou de fazer, ou, né, porque você fez isso e não fez aquilo. Então, parar de reclamar. Ele só toma o seu tempo e ocupa sua mente com coisas que não edificam em nada. Agora, o que faz, né? O que tem que ser feito? É sempre ter um sonho atualizado no teu coração. Porque a gente pensa que um sonho, tem um sonho desde criança, tem esse sonho, né? Mas você amadurece, e os sonhos devem amadurecer também, né? Já vi pessoas que têm um sonho quando são jovens, depois elas amadurecem e continuam com sonhos de jovens. Não vai dar certo, né? Porque as situações mudam, as condições mudam, né? O posicionamento dela já muda também. Então ela tem que estar sempre atualizando isso. Então é aquilo que eu falo, né? Sonha sempre, mas amadureça o seu sonho conforme você amadurece. Não fique com sonhos do passado. Faça o sonho evoluir junto com você, né? O sonho tem que evoluir junto com você. Perfeito. Nossa, que mensagem, hein, Sal? Nossa, muito bom o bate-papo. Gostou? Gostei muito, Marco. Sempre bom falar com você. Nossa, demais. E Sal, onde que a gente pode encontrar aí? Se a pessoa quiser palestras, shows, cursos, faça suas redes sociais aí. Tá bem. Hoje eu acho o Instagram acho que é o lugar mais apropriado, que é @Issao Imamura, né? ISSAO Imamura. Se escreve IMAMURA, tudo com I. E lá eu acho que isso é o melhor ponto de encontro para a gente estar depois conversando. Muito bom. Então a gente conversou aqui com o Issao Imamura. Inclusive, quero deixar a mensagem aqui que esse podcast ele é patrocinado pela Omni Brasil. Quem quer viver do propósito aí de ajudar pessoas através da hipnoterapia, como a gente falou aqui muito de propósito nesse podcast, então busca lá a Omni Brasil que você vai encontrar uma ótima carreira, uma ótima profissão nesse sentido. Então, Issao, você quer deixar alguma última mensagem aqui pro pessoal? Sim. Que quando a gente não sabe quem a gente aceita o que as pessoas falam sobre nós, né? E às vezes são coisas boas,
mas nem as coisas boas muitas vezes representam exatamente aquilo que é o teu papel, né? Se eu simplesmente aceitasse que você é o maior ilusionista do Brasil, já acabou, tá tudo bem, você já mostrou o que tinha que mostrar, eu estaria tranquilo, né? Qual que seria meu legado? Meu legado é o ilusionismo aqui pro Brasil, né? E aí vão vir novas gerações fazendo, mas eu entendi que se eu me acomodasse a isso, eu não ia enxergar qual que era o meu verdadeiro legado, que é exatamente como que eu posso influenciar pessoas para que elas possam mudar os seus destinos. Ou seja, como que eu posso, inclusive, mudar o destino do nosso país através daquilo que eu faço. Então, que a gente possa, né, saber qual é o nosso papel de verdade e buscar isso. Essa é uma busca, né? Busque qual que é o teu papel. Por que o criador criou um espetáculo e deu um papel para você dentro de um elenco de bilhões de pessoas? Você tem um papel muito específico. Qual que é o teu papel, né? E cumpra o teu papel antes das cortinas se fecharem, porque quando as cortinas se fecharem, não vai ter um segundo espetáculo. Nossa, incrível, poderoso, hein? E Sal, muito obrigado. E tamo junto. Tamo junto aí, Michael. Então é isso, lembre de compartilhar esse podcast e a gente se vê no próximo episódio.